Muito bom dia a todos, esse é o Medicina e Saúde na CBN. Estamos em meio à campanha Fevereiro Verde, que é o mês de conscientização ao câncer de vesícula biliar. A conversa de hoje é com o Dr. Danton Corrêa, que é cirurgião do aparelho digestivo e oncológico. Muito bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Matheus? Doutor, câncer de vesícula biliar, tumor maligno que se desenvolve no aparelho digestivo e atinge cerca de menos de 10% da população mundial. Queria que primeiro o senhor apresentasse as características desse câncer. Ele não é o que mais aparece, né? Só que quando aparece, ele é agressivo, as características desse tumor. Matheus, é exatamente isso. Ele é um tumor raro, né? A gente não vê com uma certa frequência, embora que aqui no Brasil, comparado com outros países, a gente até tem uma incidência um pouco maior, né? Na minha prática diária, eu vejo com uma certa frequência, sim. E é importante chamar a atenção para esse tipo de tumor, porque ele está muito associado à presença de pedras na vesícula, né? O principal fator de risco para o desenvolvimento desse tumor são as pedras na vesícula. Então, tem muitos pacientes que têm pedra, né, e que, por não sentirem muita coisa, vão deixando a pedra lá e eventualmente podem sentir alguma coisa e achar que isso está relacionado à pedra e de repente isso já pode ser um sintoma de um tumor de vesícula e não necessariamente da pedra, né? Então o alerta é muito nesse sentido. Mas tem uma relação direta, doutor, entre o aparecimento de pedras na vesícula e o câncer em si, ou às vezes é apenas uma confusão? Então, o mecanismo de formação da pedra não tem nada a ver com o mecanismo de formação de tumor, né? Mas depois que a pedra se forma, né? A pedra se forma nos pacientes onde ela se forma é uma vesícula que não esvazia direito. Então, como a bile, né? A vesícula, a função da vesícula é armazenar e concentrar a bile, né? A bile é essa substância amarelada que o fígado produz para ajudar a digerir as gorduras, né? Então ela fica armazenada na vesícula. Quando a pessoa come algo gorduroso, a vesícula se contrai e expulsa a bile, né? E essa bile se encontra com a comida gordurosa ali e ajuda nesse processo de digestão. A composição da bile, ela pode ficar alterada nesses pacientes que formam pedra e aí formarem as pedras dentro da vesícula. Isso é um processo benigno, não tem a ver com tumor. Só que depois que a pedra forma ali, a presença da pedra pode cronicamente ir irritando a parede da vesícula, né? Num processo de dano e reparo, dano e reparo, dano e reparo, e aí sim, depois de longos anos, isso está associado à formação de um tumor de vesícula. Os principais sintomas, quais são? Então, o paciente ele pode ter sintomas muito parecidos com o de pedra na vesícula, né? A pessoa ter um pouco de intolerância à alimentação gordurosa, sentir dor depois de comer algum alimento gorduroso, principalmente na parte alta e mais para a direita do abdômen, né? Que são sintomas relacionados à pedra. Quando começa a complicar, assim, com a possibilidade disso vir a se tratar de um tumor, normalmente numa idade mais avançada, né? Os tumores de vesícula são bem mais frequentes acima de 70 anos de idade, não é de uma hora para outra que pedra forma tumor lá, né? Então, seria um processo de longos anos, mas pacientes que são mais idosos, que principalmente se começa a ficar com a coloração dos olhos mais amarelada, a urina mais escura, né? Coceira na pele associada à perda de peso, e se a pessoa já sabe que tem pedra, né, isso aí tem que olhar melhor, tem que ser investigado de uma forma mais específica, né? Então, nós já temos um ponto que é bastante claro no que diz respeito ao câncer da vesícula biliar, que é, por exemplo, um paciente que não tenha tido anteriormente nenhum episódio de aparecimento de pedras, ele tem uma chance reduzida de desenvolver esse tipo de câncer. Sim, quem não tem pedra praticamente não tem. Tem uma outra situação que predispõe, que são pólipos na vesícula, né? Mas é um tipo bem específico de pólipo. A maior parte dos pólipos de vesícula são pólipos de colesterol, que não tem problema nenhum, né? Eles não provocam nenhum problema. Agora, quando é um pólipo parecido com esse que surge no intestino, que é um pólipo adenomatoso, ele pode se transformar. Eu queria também chamar a atenção para uma outra coisa, Matheus, que eu vejo com frequência no consultório, é o seguinte: a pessoa operar a vesícula por conta de pedra, tenho pedra na vesícula, estou tendo dor, desconforto.
e operou a vesícula e depois nem volta mais no médico lá para ver, né? Então, tudo que sai do corpo de uma pessoa, que a gente remove durante uma cirurgia, isso é mandado para exame, né? Vai para um exame chamado anatomopatológico, né? Um patologista vai lá e olha aquilo que saiu no microscópio. Então, a vesícula, mesmo que a gente não tenha suspeita de tumor nenhum ali, ela é mandada para exame, faz parte da rotina. E, por vezes, o patologista descobre ali um foco de câncer que era insuspeito. E a pessoa só tem como saber daquilo ali se ela for buscar o resultado do exame, senão ela não fica sabendo. Então, por que isso aí é importante? Já não tirou a vesícula mesmo? É porque se tem esse foco aí, a cirurgia não é a simples retirada da vesícula, né? E a gente tem que fazer uma cirurgia um pouco mais extensa. E aí, se a gente vê nessa fase, a gente consegue complementar a cirurgia e oferecer uma chance de cura maior. Mas a pessoa tem que voltar lá para ver o resultado, né? Então, isso é fundamental. Não só de vesícula, né? A gente vê muito isso em pele também, que são removidos, a pessoa acabar não indo olhar lá. E às vezes é um tumor de pele mais agressivo, tipo melanoma, e a pessoa só sabe depois que a doença já disseminou. Então, sempre que a pessoa faz uma cirurgia e sai uma parte do corpo dela, é importante ela ir lá olhar esse resultado depois, ela voltar no médico, né, e ver esse resultado. Então, isso na vesícula não é diferente, né? Então, esse é um outro alerta. Esse é o Medicina e Saúde na CBN. Estamos conversando com o cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, Danton Corrêa. O assunto é o câncer de vesícula biliar. Fevereiro Verde é a campanha de conscientização para a doença, um tumor maligno que se desenvolve no aparelho digestivo e atinge cerca de menos de 10% da população mundial. Doutor, prevenção existe ou não existe? Então, assim como para a maior parte dos tumores, a pessoa levar um estilo de vida saudável ajuda, sim, a prevenir, né? A prática de exercícios físicos, a pessoa não comer alimentos industrializados, né? Ou comer num volume menor, né? E dar preferência para produtos que in natura, né? Que não estão conservados nesses conservantes químicos ou mesmo sal, né? Que, como a gente já conversou em outras oportunidades, danificam ali a mucosa tanto do estômago quanto do intestino. Na vesícula não tem uma relação tão direta, né? Mas acredita-se que a recomendação também é válida, né? E uma outra forma de prevenção seria quem tem pedra e não operou, porque muitos pacientes têm pedra e não sentem nada, né? Nesses pacientes é controverso, assim, se deve remover a vesícula ou não. Então, mesmo que a pessoa daí não remova, o ideal é que daí ela faça ultrassons periódicos para ver se não está acontecendo alguma alteração ali na parede da vesícula em decorrência da pedra, né? Então, quem tem pedra e não tirou, não necessariamente precisa tirar por conta de prevenção de câncer na vesícula, né? Porque a imensa maioria das pessoas que têm pedra não vai desenvolver câncer, mas precisa sim fazer um acompanhamento periódico com ultrassonografia. Em relação ainda aos sintomas, doutor, por exemplo, o paciente que está com pedra na vesícula ou recorrentemente acaba aparecendo e está fazendo tratamento para a pedra e na sequência também ele já faz o encaminhamento ou o diagnóstico, né, para ver se tem algum outro tipo de problema com o mesmo profissional que está atendendo ele. Existe um especialista que ele tem que ser encaminhado no caso do câncer de vesícula biliar ou o próprio cirurgião do aparelho digestivo já vai fazer o encaminhamento? Então, muitas vezes o próprio cirurgião já faz, né? Depende muito da experiência que a pessoa tem com aquilo ali. Como a cirurgia de vesícula para remoção de pedra é uma cirurgia relativamente simples, a maior parte dos cirurgiões realiza essa cirurgia. Já a cirurgia para câncer de vesícula é uma cirurgia mais complexa, mas muitos cirurgiões do aparelho digestivo têm sim a formação para fazer isso, né? Quando a pessoa acaba não dedicando a sua carreira a tratar esse tipo de problema, muitas vezes eles encaminham para quem faz mais, né? Eu, por exemplo, apesar de ser cirurgião do aparelho digestivo, não trato de obesidade, por exemplo, né? Então, se a pessoa me procura, eu encaminho para quem faz mais que eu e faz melhor, né? Então, como eu me dediquei a tratar de pacientes com câncer, então, lógico, né? Eu acabo vendo mais desses problemas, né? Mas tem outros cirurgiões do aparelho digestivo que também têm esse foco, e sim, né? Aí eles podem eles mesmos resolverem o problema. Doutor, para encerrar, os tipos de tratamento a partir do diagnóstico.
Então, dependendo do grau de profundidade do tumor na parede da vesícula, é que o tratamento muda, né? Quando ele é bem superficial, atingiu só a primeira camada ali, que a gente chama de mucosa, muitas vezes só a remoção da vesícula já é suficiente, né? Se ele já tem um grau de invasão um pouco mais profundo, aí a gente tem que tirar também um pedaço do fígado, onde a vesícula está deitada, né? E também remover umas ínguas que ficam ali, os chamados linfonodos, né? A terminologia médica para íngua é linfonodo. Então a gente remove esses linfonodos em volta da vesícula também. Então, em alguns casos a gente também indica quimioterapia, e se a gente suspeita que ficou algum foco ali que a gente não conseguiu remover na cirurgia, também a radioterapia pode estar indicada. Em casos que já são mais avançados, assim, que já saíram da vesícula, tem em outros órgãos, às vezes a cirurgia não faz mais sentido, né? Aí nessas situações, muitas vezes só a quimioterapia é feita. Muito bem, conversamos com o Dr. Danton Correia, cirurgião do aparelho digestivo e oncológico, sobre o câncer de vesícula biliar. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos, um bom trabalho por aí. Obrigado, Matheus. Grande abraço, um bom dia a todos e sábado que vem tem mais Medicina e Saúde. Medicina e Saúde.